E hoje aqui vamos com uma obra nova para vocês. Acho que todos, ou alguns de vocês devem conhecer. Hoje quero lhe apresentar o método Fanart 3.0. Nele, você irá aprender a estrutura usada pelos criadores dos animes para desenhar de forma perfeita em algumas semanas, ao invés de anos, em escolas tradicionais. Você será capaz de desenhar seus personagens favoritos sem precisar copiar por cima. Basta apenas só olhar uma vez. Também, independente do seu nível, ou idade, ou habilidade, você será capaz de desenhar. Para saber mais informações, clique no primeiro link no comentário fixado ou na descrição do vídeo. Em um certo ano por aí, vemos uma cidade, e ao avançar ali um pouco, no topo de um prédio vemos um grupo. Esse grupo daí era um grupo de pro players. Eles eram basicamente um top 1 de um jogo que estava bombando. Entretanto, por eles ser os primeiros, nunca tinha adversários à altura deles. Até um que apareceu. Esse daí era o Dex. Esse daí desafiava eles no nível hardcore. Agora aqui os melhores pro players iriam desafiar esse Dex no X1. O Na Confiança queria peitar ele de boa naquele 1x1, vai com tudo. Mas ele só toma uma que fica só o cotoco de um braço. Por ele estar ali meio que ser aberto, outros players aparecem com o objetivo de derrotar ele. Mas sua tentativa falha pouco, pois ninguém desse jogo daí conseguiu basicamente solar o moleque. Os 5 melhores pro players desse jogo, que era basicamente estava reunido ali, queria enfrentar o nosso protagonista, mas nem eles conseguiram peitar o cara no X1. E então, por eles ter perdido naquele X1 ali, algumas pessoas ficam na dúvida de quem seria esse pro player chamado Dex. Para alguns isso daí era um mistério, mas para nós é conhecido mais como o nosso protagonista. Essa luta que ele teve agora há pouco foi basicamente mamão com açúcar. Depois que ele virou a partida contra os 5 melhores players, ele agora só quer comemorar, pois ele aqui agora conseguiu ser o top 1. O antigo top 1 que estava no topo não fica nada satisfeito com isso. Nosso protagonista no passado também usou vários nicknames, que onde lá também subiu vários níveis, mas ele não liga tanto para isso. O que ele mais liga é aquele famoso 1x1. Já que agora que ele aqui ficou no top 1, ele agora iria meio que se aposentar. Seu objetivo ali foi completo, então assim ele sai. Agora ele iria seguir sua vida? Não, pois nesse mundo daqui começou a surgir um novo jogo, chamado Arcadia. Isso daí é basicamente uma outra maneira de jogar. Em vez de você jogar em terceira pessoa, isso daqui você enfia lá dentro do jogo. Arcades é basicamente agora um jogo para aquelas pessoas que não querem viver sua vida aqui agora. Esse jogo era basicamente uma solução para alguns. Já nosso protagonista aqui, que já está na flor da idade, quer aproveitar bem, então para isso ele compra essa máquina. Repor agora que ele saiu basicamente de uma das contas mais fortes e Shazar, ele resolveu que iria agora entrar em um novo jogo. Ou melhor dizendo, ele quer agora viver a sua aventura na pele. Enquanto ele cai no tipo Battle Royale, vemos ele no lobby. Dali já vemos a sua felicidade em pessoa. Jogos são algo para se divertir, só que entre eles tem algo que são chamados de easter egg. O que isso significa que ali dentro tem algumas coisas que poucas pessoas vão saber. Enquanto ele ficava perdido nesse novo mundo que ele acabou de abrir, dali uma tela de sistema brota. Mas tudo que ele via dali era basicamente normal. De chato era tudo que ele via dali, mas tinha algo entre aquilo tudo que chamou a sua atenção. Isso daí era a sua primeira missão, catar um slime no X1. Depois que ele completar essa missão, ele finalmente poderá ser livre nesse jogo, onde lá ele pode cair na mão com outras pessoas. Para isso então, ele precisa ganhar algumas habilidades úteis. Entretanto, ele aqui já é um meninão de 20 anos, com bastante experiência. Ele ali iria derrotar esse slime sem dificuldade. O moleque faz isso, só que ele aqui agora quer desafio de verdade. Então para isso, o nosso querido sistema dá aquele desafio à altura dele. Isso daí era ler 100 livros. Ele fica meio que desapontado por isso, fica. Mas como era desafio, ele aceita na hora. E aí dali ele já começa a ler. Enquanto lia aqueles livros, umas meninas do fundo aparecem. Dali elas começam a falar. Dali entre todo mundo só tinha um nerd e não parava de ler. Sendo que também nessa primeira missão tinha uma forma até que fácil de passar. E como todos, esse daí seria quase igual. Um dali também pensava que o nosso prota iria desistir no meio do caminho. Isso é o que ela pensou, pois dali mesmo o nosso meninão aparece. Aparece querendo uma próxima continuação do livro que ele estava lendo. No início de tudo, ela não dá confiança que ele leu o livro todo. Então para isso ele começa a contar um pouco da história. Mas pelo nosso bem daqui, ela entrega a continuação o que ele queria. Só que nos primórdios havia uma lenda que uma pessoa bem forte desapareceu. Só que antes de sumir, ele deixou um hack do bom para trás. Mas sequer ninguém descobriu esse hack daí. As única coisa descoberta era que o hack fazia parte do vestígio da escuridão. Já ele ali, quando pega o livro, uma tela de sistema aparece. Dali dentro havia algo. Isso daí era o hack impuro. Ela agora
escolhe o nosso prota como seu novo hospedeiro. Já o livro que ele seguia lendo tinha uma localização exata para estar desbloqueando o hack. Na pura curiosidade, ele assim vai lá até o lugar, na expectativa de achar alguma coisa, ele acaba meio que tendo surpresa, pois dali a tela de sistema aparece para ele. Já nossa tela de sistema aparece já dando umas missões novas para ele. Essa missão daí era encontrar o Vestígio da Escuridão. Já como ele era um bom explorador, ele ali aceita essa missão na hora, e na curiosidade onde isso tava, ele acaba meio que resolvendo pular dentro do lago. Da onde ele lá dentro começa a mergulhar, só que ao fazer aquilo, alteramos para outro lugar. Daqui vemos um alerta de que alguém acabou meio que descobrindo a primeira missão que tinha acabado de ser colocada dentro do jogo. Claro, os caras dali ficam bastante surpresos por isso. Já o nosso prota, que ali não tinha muita fadiga para estar mergulhando, ao fundão, ele volta, pois ele ali pensava em uma única coisa agora, desistir. Ao pensar um pouco ali, ele para e pensa que essa missão era secreta e única. Já também a máquina que ele comprou valia um rim, então para isso ele não desiste, ele continua em frente. Já lá ele, quando ele mergulhava igual animal dali, vemos aqui já um CEO. Dali ela fica bastante surpresa com o nosso protagonista por ter descobrido uma missão mal aberta nesse jogo. Já o nosso prota está quase completando o negócio, só que também tinha um porém dali. Eles ali vê que as habilidades de nosso prota não era nada demais. Claro, as habilidades não, mas o hacker sim. E nessa curiosidade daqui já vemos nosso prota. Ali ele passou só apenas 10 dias para estar completando essa missão. O moleque demorou, mas no fim conseguiu uma coisa até que boa. Já ele ali, quando pega naquele colar, o sistema aparece, já parabeniza ele. Agora ele ali poderia estar seguindo em frente na missão, mas para seguir em frente ele precisa fazer uma coisa. Isso daí é colocar o colar. Já que ele agora ganhou isso como uma recompensa, ele pretenderia usar aquilo. Até o sistema aparece dando opção para ele. Você deseja utilizar esse colar? Já o nosso meninão, na pura inocência, aperta em si. Mas o sistema dá aquela trollada de leve. Depois de fazer o moleque sofrer igual animal dali, vemos alguém de um lado oposto. Esse cara daí é o cara que tá fazendo a pegadinha com o nosso prota. Além disso, esse cara daí é o que iria dar o hack pro nosso protagonista. Por ele agora que aceitou aquela missão, ele acaba meio que ganhando um novo título, Anarquia. E com esse título novo que ele acabou de ganhar, as suas habilidades são basicamente reiniciadas. Agora ele aqui ganhou uma nova missão. Essa sua missão era matar players inocentes. Enquanto que o sistema quer que o nosso prota lasca figurante no X1, ele ali só fica mais perdido do que cego no tiroteio. Enquanto o mal inocente pensava que as coisas iriam rolar do seu jeito, ali vemos ele que iria tentar excluir a sua conta. Mas o sistema nosso aqui ele não deixa. Enquanto não deixava, aqui vemos umas pessoas tentando fazer as missões. Enquanto os inocentes pensavam que tudo iria dar certo, nosso prota do fundo aparece. Mas ele aparece com a mão na consciência que não queria matar os figurantes. Mas depois do sistema forçar o nosso protagonista a tudo, ele ali escolhe isso. Agora ele, com a peixeira largada na mão, ele vai até os figurantes. Mas enquanto o nosso prota seguia em frente, um outro figurante dali aparece. Esse daí apareceu só para expulsar esses outros daí, pois eles estavam no território desses caras. Já ela ali vendo que não conseguiria peitar esse macaco louco no X1, pois um dos figurantes ali já era nível 12. Os figurantes dali já queriam matar ele, mas tinha alguém atrás deles que pensou muito mais rápido que ele. Esse daí é o nosso prota com a peixeira na mão. Depois de lascar um dos figurantes, os figurantes que o nosso protagonista ali salvou, vem a ele agradecer. Só que o nosso prota não disse que salvou ninguém. Então ele pega a sua peixeira e continua o seu trabalho. Também não foi só esses figurantes que se lascaram na mão do nosso prota, como também os espectadores que estavam de zóio na luta. Esses daí tomaram cada um F. E já adiante, depois de comer lá ele dos figurantes, daqui já nos cortado para uma noite. Em uma plena escuridão, vemos um figurante correndo. Esse daí corria com o coração na mão. Só que enquanto ele tentava correr dali, ele tropeça. Por ter meio que se machucado por ali, a sua velocidade iria se diminuir. Mas de quem ele corria, com a vida na mão, era de nosso querido meninão, que ficou empolgado com o seu novo hack. Daqui já vemos ele com a sua peixeira na mão, e dali já irá lascar esse figurante. Mas dali vemos que ele vem com alguns papinhos pra cima de nosso prota, que iria reportar ele. Mas ele fica de boas, pois isso daí em sua visão era do sistema, que estava dando aquilo para ele. Após partir o figurante em dois, dali vemos que ele aqui agora estava bem cansado de estar caçando players iniciantes. Mas como era sua missão, ele segue em frente. Entretanto, nesse jogo tem uma forma de punição para as pessoas que ficam matando toda hora. Isso aí leva as pessoas a ficar 24 horas fora do jogo. Só que isso daí não funciona ao nosso protagonista, pois ele já daqui já passou das suas 1000 kills. Enquanto ele pensava em sair do jogo, uns slimes brotam atrás de nosso prota. O sistema ali diz que o nosso protagonista no fim salvou eles, e como resultado eles ali dão alguns pontos ao nosso prota, e ele até doma os bichinhos. E enquanto ele afobava neles, uns figurantes dali brotam, que estavam ali basicamente atrás de alguém. Ao ver o nosso prota, eles
começam a perseguir ele. Vendo que ele iria ganhar mais visibilidade, ele ali pula dali do nosso querido penhasco-san. Mas aquela perseguição de antes e a pulada do penhasco foi tudo gravado. Isso daí acabou meio que gerando pra ele uma fama na internet. E de novo, aquilo vem pra ele, com aquela dúvida de quem seria esse player que só fica matando os iniciantes. Mas para alguns, aquela pessoa que matou mais de 1000 é bem desconhecida. Só que para um outro daqui, não é não. Esse daqui tá há bastante dias já perseguindo o nosso prota, com o simples objetivo de tentar capturar ele, mas ele sempre não consegue. Só que para esse bom momento daqui, ele reuniu uma equipe com aquele objetivo de se vingar, pois ele daqui morreu para esse cara, ou melhor dizendo, morreu para o nosso protagonista. Já quando eles dali bolavam aquele grupo para pegar o nosso protagonista, um sistema por aí do nada aparece. Essa daí acaba meio que encontrando esse grupo. Dali ela escuta tudo o que rolou, e pelo bom deles, dali ela dá uma nova missão para eles, com o objetivo de matar o cara que está matando todo mundo desse jogo. Após o sisteminha dar-lhe aquela missão de qualidade para caçar o nosso protagonista até o fim, daqui já vemos uns ADMs, que eles faziam parte da criação desse jogo. Já eles estavam só um pouco confusos, pois em sua mente, ninguém dali tinha colocado ela no jogo. Não só ele, como também todos ao seu redor estavam bastante confusos, pois a missão iniciada pelo nosso protagonista foi até que mais rápido do que ele pensou. Geração iniciada, tem uma grande diferença entre os dois. Para uma missão dar início, é preciso de alguns players sendo motivados por algo, mas mesmo assim, demoraria alguns meses para que essa tal missão dar início. Só que o motivo dessa missão estar dando início em um nível até que rápido, e também não esperado por esse ADM, é o nosso comedor de player, vulgo nosso meninão. No início, esse ADM não botava fé, até ele abrir os status de nosso meninão, que dali ele vê a quantidade de peixeira que o nosso protagonista deu em players. Após essa surpresa daqui de um outro lado podemos ver o nosso protagonista. Ele aqui acordava, mas mal ele acorda, ele fica bem surpreso por ver que em seu canal deu uma crescida até que bem rápida. Só que dali nada chama mais a sua atenção, então por nada chamar sua atenção, ele acaba meio que dando aquele link start dentro do jogo seu. Só que quando ele entrava, ele fica um pouco decepcionado. Isso daí era que agora ele não tinha mais player iniciante para ele mandar a peixeira. Enquanto ele pensava em mudar de lugar, uns slime aparecem atrás dele. Esses slime daí estavam fugindo de algo. Isso que fugia era de alguns figurantes. Nosso prota, que no momento não queria causar confusão, ele chama eles de pack. Só que por falar isso, vários players ao redor aparecem, e eles já aparecem querendo descer o pau desses figurantes. Com a bela distração feita, ele sai dali com o seu slime. Quando ele salva ele, o sistema aparece, dizendo que agora ele salvou mais um outro slime, e por isso ele doma o bichinho. Só que por domar esse bichinho daí, aparece algo. Isso que apareceu era Tuna. Ele agora pode deixar esse simples slime em algo até que forte. Já ele nem perde seu tempo, ele ali enche o slime de hacker. Monstros são bichos que devem ser derrotados por players, só que entre eles tem monstros que precisam de vários players nível forte para derrotar o bicho. Monstro do tutorial, esses são os bichos para player iniciante. Como também existe monstros fortes, também tem os fracos. Esses daí são os slime. Essa é uma das opções para player iniciante catar 1x1, e nesse mundo é cheio dele. Mas se alguém aí coloca um pinguinho de hacker neles, e então para descobrir o que rola, isso daí o nosso protagonista vai lá e faz isso. Já ao fazer isso, um simples slime acaba meio que se tornando algo que em um hit mata um player. Só que como ele tunou esses slime, foi fácil. Em seu sistema tem lá as suas kills que ele fez. E no início ele ficava se perguntando para que isso. Já agora ele só fica do fundão averiguando suas kills subindo, de como ficar só o full hack, só usando um palito a um slime tunado. Mas quando ele mal posta esse vídeo, geral cola. Uns ali brotam com aquela ideia de que esses slimes aí não era tão forte. Então para sentir na pele, uns ali tentam a sorte, mas eles são só lado até que faz por esses slimes aí. Mesmo as pessoas e players morrendo e ficando 24 horas sem poder jogar o jogo que ele está jogando aqui começou a crescer cada vez mais. E por ter muito player iniciante, era cada vez mais players sendo mortos por nosso protagonista. E enquanto os slime faziam seus massacres das boas ali, de longe dali vemos nosso meninão. Plausibilidade. Essa daí é uma habilidade que ele ganhou do seu sistema. Ele fica surpreso por ver isso, que basicamente essa habilidade pode basicamente tunar qualquer coisa que ele quiser. Ou melhor dizendo, pode fazer um caos dentro do jogo. E entre todos aqueles figurantes que estavam só batendo nas botas, dali ele vê eles, vulgo, os figurantes que queria pegar o nosso prota na saída, mas ele só fica de longe e deixa seus slime fazer o seu trabalho. Após ali 2 horas de pura diversão, o nosso meninão aqui completou as suas 300 kills. O nosso prota, que é besta que não é, queria tunar mais os seus bichinhos.
feitios, mas o seu sistema não permite mais que ele deixe os seus slimes mais racudos. Mesmo não podendo, ele fica feliz por isso. Mas uma cabeça que é basicamente o dono dessa empresa ficou um pouco bravo, pois players iniciantes estão cada vez morrendo mais por slimes que no início era até que fraco. E pelos players sempre ter 100 de HP, eles morrem em um hit só por esses slimes cheios dos hacks. Só que o cabeça dessa empresa daí não gostou de nada disso. Então para isso, o próprio iria ali basicamente entrar com a conta do ADM no jogo. E assim é feito, o moleque logo. Mas ele não vai direto conversar com o nosso meninão, em si conversar com o próprio sistema em osso. Aonde o lobby de players iniciantes aparece, e dali vemos o nosso meninão. Só que ele dali só estava esperando por algo. Isso daí era a sua primeira missão, que apenas faltava só alguns dias para estar finalizando. E agora ele ali estava completando quase as suas 10.000 kills. Mas entre tudo isso daí tinha um outro porém. Os slimes nível 15, agora eles são até que derrotados até que fácil, pois os slimes conseguiram ganhar aquela fama até que boa, e isso atraiu jogadores até que fortes para esse local. Mas em seu sistema faltava pouco para alcançar as 10.000 kills, e nem demorou muito. Quando ele alcança as 10.000 kills, um baú em sua frente aparece. Quando ele abre aquilo, em sua frente aparece ele, vulgo o próprio Rei Demônio e carne e osso. E quando ele vê isso, ele fica bastante feliz. Mas sua felicidade vai de água abaixo, pois esse Rei Demônio nesse momento era até que fraco. Mas mesmo assim, no fim ele ficou surpreso por ver um Rei Demônio em sua frente. No início, esse Rei Demônio não queria o nosso protagonista como o seu aliado. E ele, no início, até foi forçado a isso, só que por um motivo ele aceitou. E o que o motivou a ser aliado de nosso meninão é a plausibilidade de que o nosso protagonista possui. Isso, na visão de nosso protagonista, é algo que todos desejam, até esse Rei Demônio. E então ali, por nosso protagonista ajudar ele, esse Rei Demônio daí iria dar uma recompensa da mesma altura para ele. O que o Rei Demônio iria dar ao nosso protagonista era até que atentador, só que também o seu nível dali não era o necessário para poder equipar esse equipamento. No início ele recusa a ideia, entretanto ele quer algo que basicamente é só esse bicho daí poderia fazer. E o que isso daí era basicamente tunar o máximo que puder os seus slime. No início o moleque não bota confiança, mas ele aceita a proposta, pois ele conseguiu ver as kills que o nosso meninão tem. Com a plausibilidade que o nosso protagonista tem, com as kills que ele tem, esse Rei Demônio daí consegue basicamente invocar a rainha dos slime, vulgo a nossa wife, o nível 100. Os players ali que eram até que fortes, que estavam contentes ali por estar derrotando alguns slimes até que fraco para ele, dali ele saiu contente e feliz, pois agora conseguiu farmar até que uma boa quantidade de XP. Enquanto ele saía dali, algo de esquisito acaba rolando. Isso que acabou de acontecer era os slimes tunados que o nosso protagonista acabou de fazer. No início, quando os figuras vê os slimes tunados indo na sua direção, trava na hora, só que os bichos ignoram ele, pois os bichos dali estavam indo em outra direção. E quando eles vê o que real rolou em sua frente dali, eles travam por completo, pois em sua frente eles conseguiram basicamente ver a rainha dos slime. Uma coisa que deixou cada um desses aí surpreso. E com um grito só, essa rainha dos slimes deita geral que estava por ali. E alguns que sobrou dali até que ficou de pronto. Mas o que ficou mais surpreso por ver essa rainha dos slime foi o nosso meninão. No início ele nem acreditou no que ele basicamente conseguiu criar. Na real não foi ele, mas em si esse Rei Demônio daí. Graças à habilidade emprestada a ele, agora esse bicho daí criou um bicho um pouquinho forte. E antes, a quest dada a todo mundo, que era basicamente solar o nosso meninão, sumiu. Agora a nova quest é derrotar essa rainha slime. Mesmo tendo o player até que forte dali, eles não tancariam esses bichos todos. Então assim eles se reúnem no canto só. Eles até que queria tentar tancar eles um pouquinho. E enquanto isso daqui tudo, podem ver algumas pessoas no lobby. Só que dali mesmo aparece aquela missão de proteger o lobby e derrotar a rainha dos slime. Já ao derrotar ela, irá conseguir algumas recompensas das boas. No início uns duvidam e outros nem acreditam. Até dali eles vê o monstro impuro. Só que entre todo mundo dali tinha o nosso do fundão, só averiguando tudo. Mas o que falava mais dali mesmo era esse Rei Demônio. Para que ele possa parar essa rainha dos slimes era até que fácil. Ele teria que destruir o hack que ele ganhou. Mas não, ele ali só fica parado e vendo tudo. Em sua frente, ele só via os mortos subindo. Entre tudo aquilo que seu pet falou, ele começou a refletir sobre algo. Isso daí era que ele não queria que o servidor todo fosse derrotado pela rainha dos slimes. Então para isso, no fim, ele toma uma única decisão. Mas também as suas kills, dadas aos slimes que ele tomou, foi capaz
capaz de mostrar muita coisa, pois ele conseguiu 10k de kills. E além disso, no jogo todo ele não jogou nada, agora ele resolveu que quer algo diferente. Mas então aqui agora, pra nós saber se o nosso prota vai resolver sair na mão contra essa rainha nível 100, nós aqui teremos que estar descobrindo em uma próxima parte. Mas se tu aí quer aquela parte 2 aqui em nosso canal, vamos deixar aquele like maroto no nosso canal. E então nos vemos por aí. Até a próxima.